os Yorubais. Aqui no Brasil foram os grupos tupis. Então, com certeza, muita coisa que a gente lê, lenda indígena, lenda não sei o quê, na verdade isso já passou por todo um processo de transformação desse chamado tapuio, o índio genérico, cuja definição teórica ainda falta ser feita, muita confusão, cada texto usa essa palavra num termo diferente. Eu uso tapuio como usavam os portugueses na legislação colonial, o índio que vive no mundo colonial. Muitas dessas histórias foram recolhidas ao longo do tempo pelos estudiosos coloniais. Tomemos como exemplo as lendas em Nhengatu em português, de Antônio Brandão de Amorim, publicada pela primeira vez em 1928. Na verdade, foi publicada na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ora, se já tomada na língua Nhengatu, essas lendas foram recolhidas de grupos indígenas já desde muito em contato com o colonizador. De fato, no alerta ao leitor da edição facsimilar, o pesquisador amazonense Antônio José Souto Loureiro informa que, desde fins do século passado, Brandão de Amorim via coletando na bacia do Rio Negro material da tradição oral dos tarianos, Guamanas, Manaús, Macuxis e Parés, condensando-a na forma dessa obra. Essas lendas e mitos, entre aspas, comportam uma variação grande e apresentam assim contradição na relação entre os homens e seus mitos. É o padre Alciolino Bruse Alves da Silva, em sua obra Crenças e Lendas do Uaupés, um afluente do Rio Negro, que nos apresenta, além da possibilidade da contaminação promovida pela língua geral, uma miscigenação anterior mesmo à conquista, como segue. No que concerne às lendas do grupo de tribos do Uaupés, o problema se agrava mais. Essa região é o Meeting Pot, em que vão cauteando há séculos representantes de 3 grupos indígenas: caraíbas, que fugiram do litoral, arauacos, descidos das montanhas da Venezuela, e cano, dos planos colombianos. Seu contato, cada vez mais frequente e prolongado com os civilizados, já o revelamos, antes deixou marcas facilmente identificáveis nas lendas. Encontrar-se-ão, por isso, lendas das cabeceiras, isso é, originárias dos grupos mais antigos nesse habitat, e lendas do litoral, tanto importadas de além-mar como veiculadas da tradição tupi para A2 uapesinos, por meio da língua geral ou Nhengatu. Em lendas, Nhengatu e em português, ao relatar a lenda sob o título de Princípio do Caruru, na página 473, narra de como eles mataram os curupiras e os jogaram nas pedras da cachoeira de onde surgiu o caruru. Caruru é um musgo do qual certos nativos produzem sal, difícil de encontrar na Amazônia, tostando-o até se tornar fuliginoso. Daí o nome do tempero, caruru yukira. Ocorre que aqui a lenda vai contra todo o temor e respeito que os caboclos votam ao curupira, de modo que enfrentam eles e os matam. E não é o único exemplo. Há outros no livro do Comendador Amorim. Também na obra do cônego Bernardino de Souza, Lembranças e Curiosidades do Vale do Amazonas, essa é do século XIX. Esse cônego viajou muito aqui pelo Rio Madeira também. Escreveu um livro, inclusive, A Comissão do Madeira. Falta só isso? Menino, não dá tempo sim. É só ler bem rapidinho. Também na hora está registrada a lenda de Sapucaia. Essa lenda, embora recheada de motivos indígenas, acusa, pelo seu conteúdo moral, origem religiosa europeia. Em outras palavras, não é uma lenda indígena, embora com muita frequência seja assim apresentada. Trata-se de uma aldeia de Muras, no Rio Madeira, que devido às suas depravações, Tupã castiga, fazendo-os afundar no rio. Olha aí o padrão moral religioso imposto, e Tupã
como sinônimo de Deus, acusando a origem religiosa e não indígena dessa lenda. Dessa forma, podemos distinguir na literatura oral indígena 3 expressões: a genuína, coletada de grupos com nenhum ou pouco contato com o mundo colonial, mesmo que miscigenava com outros grupos indígenas antes da conquista. A tapuia, isso é o nome que eu estou dando, na falta de nome melhor que tenha ocorrido, coletada entre grupos que possuem contato centenário com os conquistadores, e a falsa, criada pelo colonizador com elementos indígenas para finalidades de doutrinação ideológica. Faltam só 3 páginas para dar tempo. Todas 3 representam interesses